Vamos falar do Flamengo? Já vou me conectar com o Fábio Jupa, porque é um dia de entrevistas coletivas aí no Flamengo, né? O Flamengo que só joga na quinta-feira com o Cruzeiro. Oi, Joana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. É isso mesmo, daqui a pouquinho quem vai falar aqui é o Carrascal, colombiano, que encheu os olhos do Felipe Luiz no jogo de domingo contra o Corinthians. Hoje, o Flamengo se representou hoje pela manhã, depois da folga, né, após a vitória sobre o Corinthians. Hoje é um dia aqui de reavaliação física e início de preparação para esse jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro. É líder contra vice-líder, é reencontro, mais um reencontro de Flamengo com o Gabigol, um jogo cheio de apelo. E as notícias para o Felipe Luiz são boas, porque com exceção do Pulgar, volante que está se recuperando, está em fase final de recuperação de uma fratura no pé direito, o Felipe Luiz deve ter todos os jogadores à disposição para essa partida. O zagueiro Léo Pereira, por exemplo, que saiu no intervalo do jogo com o Corinthians com uma pancada no pé direito, ele está bem, a gente já confirmou aqui, está treinando, vai ficar à disposição. Outro jogador também que teve um problema foi o Vinha, teve uma indisposição estomacal, está tudo bem com ele, e o Ayrton Lucas, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, volta à lista dos relacionados. Hoje é um dia também especial, Joana, porque o Felipe Luiz vai ser homenageado daqui a pouquinho. O pessoal está esperando ele. Na verdade, a placa vai chegar. Ele vai receber uma placa do clube por ter completado um ano no comando do Flamengo. Já são 69 jogos, 46 vitórias, 16 empates, apenas 7 derrotas, 3 títulos conquistados. Felipe Luiz é o primeiro treinador, depois do Jorge Jesus, que passou aqui entre 2019 e 2020, a completar esse período no comando do time. E ele que está em vias de renovar o contrato dele. Agora, nas 2 primeiras semanas de outubro, durante a data FIFA, os representantes do Felipe Luiz vão se sentar com a diretoria para conversar sobre isso e acertar. A tendência é que o Felipe Luiz renove por mais um ano. O contrato dele acaba agora no final de 2025, ele deve renovar até o final de 2026. Voltando a falar desse jogo de quinta-feira, tendência que o Flamengo vá com força máxima, com todos os seus titulares. Na verdade, a expectativa é sobre quem vai jogar do lado direito do ataque, porque depois da atuação do Carrascal contra o Corinthians, ficou essa expectativa aí que ele possa ganhar mais minutos e entre nessa briga para jogar do lado direito ali, nessa briga com o Plata, que é o titular da posição, e também com o Luiz Araújo, que está tentando recuperar espaço no time, fez gol contra o Corinthians, é o jogador, junto com o Léo Ortiz, que mais entrou em campo no Flamengo nessa temporada. Mas isso é uma decisão que o Felipe Luiz vai tomar só amanhã. Amanhã tem o último treino antes desse jogo com o Cruzeiro. E aí o Felipe Luiz vai tomar essa decisão de quem joga ali na lateral, no lado direito do ataque. As laterais, por exemplo, devem ser com Varela e Alexandro. Jorginho, que começou no banco contra o Corinthians, foi preservado, entrou só no segundo tempo, deve começar jogando. O Flamengo deve ir com força máxima para esse jogo com o Cruzeiro. O Flamengo que vem de vitória, o Cruzeiro que vem de derrota para o Vasco, precisa vencer para tentar diminuir a distância, que hoje é de 4 pontos a vantagem do Flamengo na ponta. O Flamengo com um jogo a menos ainda que o Cruzeiro, Joana. Tá aí, preparação do Flamengo com essa dúvida aí no lado direito do ataque, porque Plata é o titular, mas o Carrascal foi utilizado nessa posição também, Luiz Araújo brigando também. Vamos ver se esse último treino dá alguma pista pra gente de como o Flamengo vai colocar o time para enfrentar um Cruzeiro. Esse jogo vai pegar fogo, né? Vamos falar do lado do Cruzeiro, lembrando que Flamengo e Cruzeiro é transmissão do Sport TV, aquecimento começando às 7h30 da noite. Eu vou lá pra Toca da Raposa, vou conversar com o Rodrigo Rocha para falar da preparação do Cruzeiro, amigo. Que, né, seja muito bem-vindo, em primeiro lugar. Cruzeiro que amargou uma derrota na última rodada, então tá fervendo para se recuperar justo contra o Flamengo. Aí eu te pergunto, Gabigol, ele é banco, né? Mas no último jogo, no Mineirão, ele decidiu contra o Flamengo. Alguma possibilidade de Gabigol ser titular no... Oi, Jô, boa tarde para você, também para quem está acompanhando o Taon. Difícil, né? O Gabigol é o vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada, mas o dono da camisa 9, apesar de usar 19, é o Caio Jorge, artilheiro do time com 20 gols. A vaga no ataque é sempre dele. O Gabigol de vez em quando entra junto ali com o Matheus Pereira e o Caio Jorge, participa muito dos jogos, mas deve começar no banco. Contra o Vasco agora, ele ficou até suspenso, né? Ele e o Djalma
voltam e ficam à disposição nesse jogo. O Jupa até já adiantou dessa relação do Gabigol com o Maracanã. São 82 gols marcados pelo centroavante do Cruzeiro no Maracanã, 79 pelo Flamengo, 3 gols marcados pelo Santos, e pela primeira vez ele vai enfrentar o seu ex-time na casa onde ele construiu aí essa idolatria com a torcida do Flamengo. Mas para esse jogo, o ataque do Cruzeiro, sim, deve ter o Caio Jorge no time titular. O Leonardo Jardim comandou o treino agora pela manhã e ele deve ter o elenco praticamente completo. O Cruzeiro estava no jogo contra o Vasco com 7 jogadores, além do próprio Leonardo Jardim, pendurados, mas passou limpo e todos estão à disposição. O único desfalque para essa partida deve ser mesmo o Fagner, que vem machucado há algum tempo, está naquela transição ainda e não deve viajar para o Rio de Janeiro. O Sinisterra também foi desfalque contra o Vasco, ele estava com uma lesão muscular na coxa, treinou normalmente ontem, também treinou normalmente hoje e deve ser aí até um reforço para esse ataque do Leonardo Jardim. O Sinisterra, um dos reforços aí do Cruzeiro na janela desse meio de ano. Com todos os jogadores aí, exceto o Fagner, à disposição, o Jardim deve repetir o time que vem fazendo sucesso, essa boa campanha do Cruzeiro. Com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vijalba de volta e Kaique. No meio-campo, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Wanderson e Caio Jorge devem ser os 11. Não tem muito mistério o elenco aí do Cruzeiro. O time perdeu para o Vasco, é verdade, vinha de uma sequência de 6 vitórias seguidas na temporada e eram 5 meses sem perder como visitante até essa derrota do último final de semana. O time é o terceiro melhor visitante do Campeonato Brasileiro. E essa partida contra o Flamengo é importante para o Cruzeiro decidir se continua na briga pelo título, apesar do time, como instituição, dizer que a briga do time, o objetivo é só uma vaga na Libertadores. A tabela escancara que o time disputa o título. Mas se perder, o Flamengo abre larga vantagem. Se vencer, o Cruzeiro continua incomodando o rubro-negro por ali, Jô. Esse jogo é tão importante para o Cruzeiro, mas tão importante. A gente sabe que o Léo Jardim não fala de título, ele fala muito mais de classificação da Libertadores, mas pensando em título, esse jogo aí é essencial. O Cruzeiro não pode desperdiçar pontos, tem que arrancar ponto do Flamengo também se quiser brigar pelo título. Muito obrigada pelas informações aqui do Cruzeiro. Rodrigo Rocha participando ao vivo dentro da Toca da Raposa. Agora a gente vai voltar para o Flamengo, porque o Pedro Henrique Torre está por lá, hein, Pedro? Com um ano de Felipe Luiz aí no Rubro Negro, aí no Ninho do Urubu. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço novamente para você, um abraço para todo mundo que acompanha a gente aí. A gente segue aqui no Ninho do Urubu na expectativa de que possa aparecer aqui o Carrascal a qualquer momento. Inclusive, era Emerson Royal, como eu disse na primeira participação, e houve uma mudança, agora vai ser Carrascal. Foi um grande destaque do jogo do último domingo, a virada do Flamengo em Itaquera. E depois teremos uma homenagem ao Felipe Luiz, 74% de aproveitamento em um ano de trabalho, 3 títulos, liderança do Campeonato Brasileiro, classificado para as semifinais da Libertadores. Então tem boas histórias para contar o Felipe Luiz e muito a fazer também. A gente vai acompanhar tudinho e aí a gente traz daqui a pouco no Sport Center. Bruno. Bom, a gente está vendo toda a movimentação aí também para essa entrevista coletiva. Um ano de Felipe Luiz no Flamengo, claro, só contando o time principal. Nossa, 70 jogos já. Só 7 derrotas. Impressionante. Aproveitamento de quase 75%. Olha a média de gols sofridos, gente. 0. Esse foi o número que... Bom, tem tanta coisa que chama atenção aí. Claro que assim, o mais impactante são 3 títulos. E, assim, mais impactante que tudo isso é o fato de ser o primeiro trabalho do Felipe Luiz como profissional. É isso. Hein, Jailson? Primeiro ano, né, que a gente tá falando, mas é o primeiro trabalho, no futebol profissional. Ele teve uma rápida passagem, né, pelo Sub-17 e o Sub-20 do Flamengo. Acabou ali também conquistando o título mundial do Sub-20, mas ele não tinha conquistado a Libertadores, né, da categoria. Foi herança ali dele, né, e ele acabou conseguindo a conquista do Mundial Sub-20 também. Mas assim, a gente está falando de um primeiro ano do cara como treinador de uma equipe profissional. Ele já pega o Flamengo e ele falou desde o início, né, que ele tinha o melhor elenco e que ele tinha a obrigação de brigar por títulos. E aí eu lembro também daquela semifinal contra o Corinthians, né, a expulsão da Copa do Brasil, a expulsão ali do Bruno Henrique, onde como ele faz mexe rapidamente na equipe, faz uma linha de 5 com o Fabrício e o Bruno. Porque ele tirou um outro atacante. Ele tira o Gabigol. Ele tirou o Gabigol. Ele tirou o Gabigol
aí deixou o Gerson puxando com o Wesley, né, pelo lado direito, e fez uma linha de 5 e conseguiu ali neutralizar o Corinthians. Então, ali, logo no início, a gente já vê ali os primeiros sinais de como o Felipe Luiz, ele, além de ter mais ou menos o elenco, como o entendimento dele tático. E aí, enfim, aí veio o título da própria Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, título da Supercopa em cima do Botafogo. O Botafogo também foi aquele momento em que o Botafogo... Mas não interessa, né? Não interessa. Era um confronto de rivalidade, ele ganhou bem. Aí a gente está falando de título carioca em cima do Fluminense. A gente também está falando do time, né, que está na primeira colocação do Campeonato Brasileiro e na semifinal da Libertadores. Então, assim, a gente... E é um cara que se porta muito bem, né, nas coletivas, né, sempre até o momento, né, faz questão ali de explicar as mudanças, o que ele vê, admite quando erra. Tem tentado ali tirar o melhor do Pedro também, né? A gente tem que falar. Esse foi um momento bem... momento turbulento. Não foi? Pode falar, já falar um momento de turbulência desse ano. Não foi só, ele tomou decisões difíceis. Exatamente. E assim, num cenário muito complicado, porque uma coisa é você assumir o clube no qual você foi ídolo como jogador, com jogadores que atuaram com você. Você virar a chavinha desse cenário, eu acho que é um desafio ainda maior. Porque você tem que saber separar as coisas. E, cara, teve a saída do Gabigol, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Então, você teve que conduzir todo esse cenário. Teve a situação com o Pedro. Então, assim, todo o jogo de cintura, toda a desenvoltura que ele teve para essa função, acho que só enaltece ainda mais que a gente está falando de um técnico. Perdeu 7 jogos de 69, aproveitamento absurdo. Quase 75%, com 3 títulos conquistados, com possibilidade ainda de mais 2. E com todo esse cenário, e apresentando futebol gostoso de acompanhar. É um time que joga bem, que é equilibrado, defensivamente muito sólido. Então, assim, e com tudo esse aspecto também, mais do que a postura dele, é legal ver as coletivas do Felipe Luiz, sabe? Tem sempre muito conteúdo, sempre muito respeitoso. Isso. Acho que é uma troca muito enriquecedora. Não foge, né? Não foge, tanto pra gente da imprensa, como pra quem gosta de futebol. Então, você ouvir, você aprende toda vez. Exato. Então, assim, você vai falar o que deu errado? Caiu pro Atlético Mineiro nos pênaltis na Copa do Brasil. Assim, entre os prós e contras, assim, eu acho que, assim, o saldo é absurdamente... O pior momento tenha sido um risco na Libertadores, né? Sim. Assim, sim. Ali foi um risco. Mas, assim, aí o time passou por isso e já está na semifinal da competição. Sim, eu sempre falo, né, o jogo do Central Córdoba. Ali também foi um aprendizado. Com certeza. Que a partir daquele também momento, não é uma decisão exclusiva não só dele, exatamente, porque o senhor Boto também, né, a partir daquele momento, ele nunca mais falou em prioridade brasileiro e a Libertadores de segundo plano. Foi depois. Derrota pro Central Córdoba, no Maracanã lotado, a torcida pé da vida, xingando todo mundo. Rapidamente eles viraram a chave, não. Os 2 títulos serão a prioridade da equipe aí até o final da temporada e a gente vai vendo, né, à medida que o ano for passando, vai dosando ali, mas nunca mais teve essa questão de poupar 8, 9 de uma vez. Outra coisa, ele perdeu Fabrício Bruno, lá no início, Gerson, Wesley. Perdeu o Gerson. E perdeu, por contusão, mas perdeu o Eric também. Mas o Wesley era um cara que foi talvez um dos mais importantes nesse título da Copa do Brasil que o Flamengo conquistou no passado. Ele foi montando, né, com a janela de transferência, ele também foi montando, porque o Wesley, por exemplo, ele mesmo já tinha falado, se o Wesley continuar aqui com a gente, ele escolhe o time que ele vai no meio do ano. Então ele já tinha mais ou menos, tanto que você, se for parar para ver, a inteligência dele, ele foi ganhando Varela, né? À medida do ano. O ano foi passando, ele já entendendo que o Wesley sairia, ele já foi ali, Varela, preciso que você ataque um pouco mais, que o Varela era um cara mais, com o Tite visto como um cara mais defensivo, o Varela foi chegando um pouco mais ao ataque, Varela jogou de volante, Varela jogou de lateral esquerdo, chegou um determinado momento que era o Coringa, era o Varela, e não o Gerson, né? Varela jogando em todas as posições ali possíveis. Então, assim, o Felipe Luiz, ele também, essa cancha ali, né, ele traz o Rodrigo Caio, que ele falou que precisava de um cara com mais vivência. Quer ver outras que, nossa, hoje a gente precisa cortar isso aqui e mandar pro Felipe Luiz, porque é só elogio. Mas outras que vão na conta dele, o Saul e o Samuel Lino. Jorginho também? O Jorginho foi bater lá no Palmeiras. O Palmeiras, né, não quis, não entendeu, enfim, não avançou lá. Então, mas você vê que o Felipe Luiz bancou o Saul, bancou o Samuel Lino. Porque, mas o Flamengo... É tudo Felipe Luiz, isso, não é? O Flamengo tem o poderio financeiro, é verdade, mas assim, nenhuma contratação é garantia de sucesso.
E você conseguir arranjar para potencializar todos esses jogadores é muito mérito dele. E acho que, para mim, um argumento de tudo que a gente está falando, acho que um argumento que também pesa, é mostrar que técnico brasileiro, atuando, comandando no Brasil, recebe proposta de um clube da Europa. Não é comum. Ele recusou em 1 ano a do Fenerbahçe. Então, assim, não é... Tudo bem, ele é um cara conhecido como jogador lá, mas não é comum dos técnicos brasileiros serem procurados pelo mercado europeu, ainda que não seja um centro principal, mas nessa temporada tem investido bastante, né, o futebol turco. Então, acho que isso também mostra o quanto que ele está impactando, não só aqui dentro, mas lá fora também está se olhando esse trabalho dele. Vale lembrar o Mundial também, né? O Mundial serviu como vitrine para os clubes brasileiros, mas eu lembro, eu até falava com o Bruno na época, em relação ao Mundial, pela forma diferente dos times daqui de jogarem dos times europeus, né? E assim, a questão que eu lembro que chamou muita atenção, né? De alguns, enfim, analistas, jornalistas, enfim, que eu sigo lá do futebol europeu, eles analisando a forma de associação do time do Flamengo. Que eles falavam, né, que o time europeu, ele basicamente, ele vai agrupando os jogadores de um lado para tentar uma diagonal longa, o ponta esquerda que vai estar no 1 contra 1 contra o lateral direito. E ali o que chamava atenção no time do Flamengo para esses jornalistas europeus era que eles simplesmente... Ele começava o jogo de associação pelo lado direito e ele terminava pelo lado direito, com todo mundo ali se agrupando. Aquele jogo, por exemplo, Flamengo e Chelsea, que o Plata e o Wallace tá todo mundo de um lado do lado direito, né? E a jogada também chamava atenção. E a forma também que o Flamengo mudou, né, de jogar do Tite para o Filipe Luís. Então, esse é um ponto, porque assim, ele substitui o Tite, que era um cara de um tamanho muito grande, e é aquilo que o Pedro contava pra gente, né? É fácil ser técnico do Flamengo. Se fosse fácil, não teria esse dado que desde 2011 um técnico não começa e termina uma temporada. E 1 ano, o JJ, o Mister conseguiu ficar 1 ano, não é, Jailson? E acho até que ficaria mais se não fosse uma decisão dele de sair. Mas também foi 1 ano onde teve um período ali de 100 jogos no meio por conta da pandemia e tal. Então foi um calendário assim um pouco diferente. Mas se fosse simples ser técnico do Flamengo, ele não seria o primeiro em mais de 15 anos. Ou em 15 anos a completar 1 ano assim. Não é simples e ele sabe disso, né? Tanto que quando tem algum O Tite não conseguiu, gente, que era o técnico da seleção nas últimas 2 Copas. Quando tem algum tipo de derrota, quando tem um jogo, né, abaixo da expectativa, por exemplo, o próprio primeiro tempo contra o Corinthians, e ele é muito lúcido. Eu gosto muito das coletivas porque ele é muito lúcido quando ele é questionado sobre a forma que o time jogou, ou sobre a forma que o time tem jogado, ou se caiu a performance de alguns jogadores, ele vai lá e explica tranquilamente. Não é possível, não dá para ganhar tudo. Não dá para ganhar todos os jogos, né? Porque o Flamengo vai ganhar todos os jogos porque tem o Filipe Luís como treinador. Não vai performar absurdamente. Isso não quer dizer que ele já ganhou todos os títulos desse ano. Claro que não, ainda tem muita caminhada. Por exemplo, contra o Estudiantes, o Filipe Luís lá, o Flamengo teve a posse da bola, o Domingues, técnico do Estudiantes, armou uma forma que ele queria que o Flamengo jogasse, e o Filipe Luís ali, o Flamengo caiu na Arapuca. Tinha uma armadilha feita pelo lado direito, o lado direito do Flamengo e o lado esquerdo do Estudiantes. E o Flamengo caiu. Então não vai ser assim. O primeiro tempo contra o Dorival, deu um nó. Sim. E o Filipe Luís ali conseguiu acertar no intervalo. Então, claro, é o primeiro ano de trabalho dele. Então tem muita coisa para ele se desenvolver também. E até pelo nível que está sendo colocado, pela regularidade, até projetando... Não sei quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro, mas certamente o vice vai ser um dos melhores vices da história do Campeonato Brasileiro. 75, porque é um negócio absurdo. É que o nível está muito alto entre Flamengo e Palmeiras. E o Cruzeiro também. Também, mas eu acho que ainda Flamengo e Palmeiras estão à frente, assim, em relação ao nível, e eu imagino que a disputa... Mas o Cruzeiro reforça ainda mais essa disputa, porque é um time que tem feito um trabalho também espetacular. E esse também não deixa de ser um mérito do Felipe, por mais que, claro, tenha do dinheiro, tudo isso a gente sabe, mas a gente está falando de um trabalho agora novo contra um trabalho que, por méritos, já tem aí 5 temporadas. Exato. Então, ele está conseguindo igualar... Né, de certa forma, até isso. O número ali, o outro que tinha chamado a minha atenção é o sistema defensivo. Que ele também já falou algumas vezes. E é impressionante, né, você ter um trabalho onde você tem ali 0,5 ou 0,6 gol por jogo. Isso não quer dizer que ele não tenha nota artística. Não. Não é? Não. Porque tem, né? Não tem, Dom? Nota artística tem. O gol contra o Corinthians, o segundo gol, teve nota artística. Se você for parar para pensar. Teve a discussão do lateral. Sim. Isso aí tudo bem. Sim. Lá com o Plata e o Gustavo Henrique, né? Se eu não estou enganado. Mas eu digo de nota artística porque o Corinthians tinha acabado de subir a pressão, a bola estava lá com o Rossi,
que sai com o Léo Ortiz, que sai com o Danilo, que acha um passe com o Emerson Royal, que vai achar... Contra o Inter. Vai achar o passe lá no Plata. Libertadores? Também, mesma coisa. Os dois zagueiros sempre participando da construção. E quantas vezes que a gente falou, putz, mas o Rossi nem tem trabalhado ultimamente, né? Nos últimos... Assim, teve uma sequência de jogos ali que o Rossi era pouquíssimo acionado, embora também tenha vivido um bom momento, teve até a falha recentemente, mas acho que de uma forma geral tem sido um goleiro confiável no Flamengo, mas teve uma sequência muito grande que ele foi pouco, assim, acionado nas partidas, e ainda tem 2 detalhes para destacar. O Fabrício Bruno, simplesmente. Exato. Então, assim, pra você ver o nível na seleção brasileira. E a gente fala também da defesa na contribuição ofensiva, porque o que os zagueiros fazem de gol também nessa equipe, acho que é um outro ponto que reforça ainda mais o poderio, lógico, defendendo principalmente, mas no ataque também ali a dupla. O sistema defensivo de uma forma geral, mas Léo Pereira e Léo Ortiz fazendo gol é sacanagem. O Alexandre e o Danilo também chegaram com ele? Ou chegaram antes já? Agora não lembro. O Danilo foi no início dessa temporada, o Alexandre acho que foi na Eu acho que foi um pouco ainda, antes. Né? Acho que foi um pouco antes. O Alexandre ainda foi antes. Porque foi depois da lesão do Vinha, ano passado. O Danilo foi agora, tanto que teve aquela questão de se ele ia pro Santos com o Neymar, lembra? Sim. O Danilo foi agora. E ele falava muito sobre a competência do Danilo, que poderia oferecer, além da experiência, poderia jogar nas 4 posições, né? Lateral direito, zagueiro pelo lado direito, esquerdo também lateral esquerdo. E só complementando essa questão da defesa, além de ser uma defesa que arma muito o jogo, principalmente com o Léo Ortiz, né? A gente está cansado de falar aqui que o Léo Ortiz contribuiu ofensivamente com a bola rolando. Também a gente já fez uma tela, né? Em relação aos gols dos zagueiros, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, em jogada aérea. E até quando a zaga vai mal, porque a gente tem que falar, porque contra o Estudiantes, os 2 Léos, né, eles foram mal. O Carrijo ganhou todos os duelos aéreos em cima dos 2. Aí vem o Rossi, que depois de falhar no gol ainda segura a bronca lá nos pênaltis. E era uma semana do Rossi que já vinha com a falha contra o Vasco. Sim, ele tem saído mal do gol, o Rossi. Né? É um aspecto que ele tem que melhorar, porque o Rossi não é de agora, tá? O Rossi, não sei o que aconteceu, bota aí uns 3 meses pra cá, o Rossi tem saído, ele tem piorado na questão de cruzamento contra o Flamengo. Quando cruzam a bola, ele tem aquela rateada, né? Ele não sabe se sai ou se fica dentro do gol. Uma insegurança, e ele acaba pensando se vai ou não, e quando vê, a bola já está na cabeça do adversário. Esse é um ponto. Mas com a bola no pé, é um cara que entrega muito, e também agora nos pênaltis não precisa nem falar, né? Que ele fez na última semana nos pênaltis. Na última semana... a carreira dele já é marcada por isso. Sim, já era. Mas mesmo. essa última semana ficou muito evidente a importância, Exato. Como ele consegue, acho que desde um jogo psicológico ali nas cobranças, ele já começa a... Ele demorou uma barbaridade. Tava lá na cobertura, ele demorou uma barbaridade para chegar no gol na primeira cobrança do pênalti. Foi. E o cara lá... E eu tava lá, tava vendo de cima, e aí um bastidor, não sei se... Eu reparei algo assim na TV, mas... Eu não sei se mostrou na transmissão, mas ele pede uma garrafa para auxiliar, que tava lá no banco de reservas, o cara joga uma garrafa, ele não pega, ele joga de volta e fala assim, não, eu quero a outra. Aí ele vai, joga outra garrafa, aí ele pega e vai andando numa tranquilidade. Isso, eu reparei isso. Eu sabia que tinha garrafa. Tinha? Mas eu reparei que o cara tava lá com a bola assim pra bater. E ele cadê o Rossi? E o Rossi lá, ó. No tempo dele. Tava pedindo a garrafa. Tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora tem o desafio contra o time do Cruzeiro. Após o Flamengo vencer o Corinthians fora de casa, jogando lá na Neoquímica Arena, o Flamengo terá agora o confronto direto contra o Cruzeiro no Maracanã. Parceiro, não pode vacilar. É um confronto contra um time que tá brigando na parte de cima da tabela e diretamente na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo não pode vacilar em casa. E a tendência, logicamente, é que o Filipe Luís, que está completando agora essa semana 1 ano de Flamengo, ele escale, né, o que tem de melhor, escale força máxima para esse jogo. O Maracanã, né, que estará completamente lotado, tendo em vista a grande procura da torcida rubro-negra para esse jogão que vai acontecer nesta quinta-feira no Maraca. Eita, meus amigos, e depois a gente sabe que tem o Palmeiras aí pela frente também no Maracanã, né? Já vencemos eles lá em São Paulo e agora, né, aguardar também o jogo da volta que vai acontecer no Maraca. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like.
Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, meus amigos, isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui, ó, é o nosso amor. Fui, nação!